de volta e a gente se encontra aí no Among Us. Ok? Oi, Felipe. Hoje é aniversário da minha mãe. Parabéns! Tem que fazer um bolo bem gostoso para ela. Olha eu já falando depois da aula. Pelo amor de Deus. Depois da aula. Bolo de morango. Bota chocolate, bota negrinho, bota os morangos, tá tudo pronto. Bom, pessoal, eu vou ali pegar minha pizza de morango com chocolate. Tá, não façam isso comigo. Bom, vamos começar, gente. Eu vou pedir, então, como eu já falei agora, né, para que desligue o microfone, que agora o nosso assunto é sério, tá, Felipe? Desliga o microfone aí. Não que o aniversário da tua mãe não seja, com certeza ele é. É só para que a gente consiga fazer a nossa aula nesse tempo previsto, tá? Gente, hoje é a nossa primeira aula do terceiro trimestre, né? É um terceiro trimestre que, assim, começou o terceiro trimestre e terminou o terceiro trimestre, né? Porque ele é muito curtinho. Ele é muito, muito rápido, né? Vocês receberam essa semana o calendário de aulas, de prova. Então, vocês conseguiram notar que vocês têm aula até o dia 17 de novembro, antes de iniciar as avaliações. As provas de vocês começam no dia 18 de novembro e vão, se não me engano, até 27 de novembro. Não tenho bem certeza aqui agora. Eu acho que sim, porque a nossa de inglês é 26, né? Então, eu acho que vocês vão até 27 com as provas normais. Depois vocês retornam às aulas para fazer a revisão, para corrigir as provas e vão para as provas de recuperação, tá? Então, é um trimestre muito rápido em função de um primeiro trimestre ter sido muito longo, né? Então, a gente teve aí esse início dessa pandemia no nosso primeiro trimestre, uma certa indefinição para saber se a gente voltaria, se não voltaria, como que seriam as aulas, adaptação de plataforma, adaptação de aula online e assim por diante. Então, o primeiro trimestre acabou sendo muito mais do que 3 meses, né? Então, por isso, o terceiro trimestre acabou sendo prejudicado em função das datas que a gente tem para cumprir. Mas nós não vamos ficar com nada prejudicado, porque a gente vai focar nessas aulas que a gente tem. A gente só tem uma aula por semana, na sexta-feira, às 16 horas. Então, eu tenho certeza que vocês não vão faltar essa aula, porque vocês gostam muito de conversar comigo, vocês gostam muito de aprender inglês. Vai rapidinho, Pedro, e volta. Então, eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer tudo o que a gente tem para fazer nesse terceiro trimestre, tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês agora, para que vocês consigam acompanhar comigo qual é a programação do nosso terceiro trimestre e o nosso trabalho do terceiro trimestre, porque já está tudo pronto, tudo já está organizado. Professora, já fiz todos os trabalhos que as professoras pediram. Então agora falta o meu. Estão visualizando a minha tela? Sim. Respirar, porque quando eu falo assim, quando eu engato e falo demais, já me dá uma falta de ar, porque eu já tô muito gordinha, muito grandinha. Gente, então vamos lá, né? Aula sexto B. Gente, a gente só tem do terceiro trimestre, escutem só, 4 aulas. Sendo que de 4 aulas, estamos tendo uma hoje. Então, nós só temos 3 aulas, tá? Então, nós temos aula hoje, dia 23/10, sexta que vem, na outra, e encerramos o ano, tá? Espero chegar até o dia 13/11 com vocês, né? Como eu disse, a qualquer momento, né, já pode nascer o meu filho, ele já tá pronto, eu já estou com 35 semanas, seria um parto prematuro, mas ele pode nascer, a escolha é dele, não é minha, né? Mas eu espero, então, que ele nasça só no dia 23 e eu consiga ir até o dia 13 com vocês, tá? No dia 13, sendo que uma parte desta nossa aula no dia 13 vai ser destinada a uma revisão de conteúdo, porque a gente sempre faz uma revisão antes da prova. Não vai ser toda a aula, como a gente está acostumado a fazer, mas vai ser um pedacinho da aula onde a gente vai revisar os tópicos que vão cair na avaliação de vocês lá no dia 26, que é a prova de inglês, tá? Então, por isso que é muito rápido, ó. A gente já tem aula de hoje e mais 3 aulas, e acaba o trimestre. Vai. 35 semanas seria quantos meses? 35 semanas, que nem eu tô hoje? São 8 meses e meio. 8 meses, quase 9. Quase 9. Na semana que vem, não sei que dia cai, mas daqui 7 dias, eu entro com 36 semanas. Aí de 36 a 40 é o 9º mês.
aí sim, né, pode ser realmente a qualquer momento mesmo. Tanto que essa foto que eu mostrei para vocês dos gêmeos ali, ela estava com as mesmas semanas que eu e nasceu ontem. Estava com 35 e nasceu ontem. Tá? Gente, vamos lá então. Então, a gente tem pouquíssimas aulas. Então, para isso, a gente vai focar e já vai no nosso trabalho do terceiro trimestre, tá? Só faltou aqui o pontinho do terceiro trimestre e isso me incomoda um pouco. Então, agora já está feito. Trabalho do terceiro trimestre, pessoal, vai ser destinado a gente finalizar o caderno 2, tá? Porque a gente vai finalizar o caderno 2 através deste trabalho, para hoje a gente iniciar o caderno 3 de vocês, tá? A gente vai ter o caderno 3 e 4 para desenvolver na aula de hoje e nas outras 2 aulas que nós vamos ter, tá? Então, o caderno 2, que ainda falta a gente trabalhar a unidade 4 deste caderno, vocês vão fazer via trabalho. E como que vai ser este trabalho? Eu vou pedir que eu fale todo o trabalho, eu explique todas as regras e depois eu vou abrir para vocês me perguntarem, para que eu não tenha que parar no meio da explicação, tá? Primeira coisa do trabalho, pessoal, vocês vão ir até a página 200 do caderno 2, tá? Estou me referindo ao caderno 2, tá bem aqui, ó. Caderno 2. Vão ir na página 200 e vão encontrar este texto que está aqui, acho que vocês estão enxergando, né? Que ele chama-se A Very Special School, uma escola, então, muito especial, né? Onde vocês vão copiar o texto no caderno de vocês, tá? E responder as perguntas aqui no livro sobre este texto, tá? Então, aqui vocês vão copiar o texto e responder as perguntas. Feito? Vai copiar no caderno, vai tirar uma foto. Eu já abro para perguntas, tá? Já vou liberar para vocês perguntarem. Vocês vão copiar o texto no caderno, vão tirar uma foto, vão fazer o exercício na página, vão tirar uma foto e, além disso, vão fazer os exercícios da página 200, que aqui a gente tem um exercício aqui embaixo, da página 201, 202, 213, 204, vão fazer todos esses exercícios, tá? E aí, gente, vocês vão tirar foto de tudo isso que fizeram. Né? Tirou foto do texto que copiou no caderno, de todas essas páginas que realizou e vão me mandar no WhatsApp até o dia 10 de novembro, aqui no WhatsApp. Eu não quero por e-mail, porque o e-mail sempre dá problema. Então, eu já tirei o e-mail, não tem e-mail esse trimestre, é só o WhatsApp. Manda para mim, tá? Para eu me contabilizar a nota de vocês, valendo 2 pontos, tá? Que é o trabalho do nosso terceiro trimestre, tá? Agora eu quero saber de vocês as dúvidas. Ô, professora, é para copiar o texto no caderno e fazer as perguntas do texto no livro? Exatamente. E depois disso, na 2, é para fazer normalmente? Depois disso, vocês continuam fazendo as outras páginas. Que nem se fosse um tema. Aí tu vai fazer a página e vai te mandar. Exato, exatamente. É que nem fosse um tema. Isso aí. Tá, eu vou mandar foto desse trabalho aqui. É a mesma coisa, professora. Ela pega e bota 10 páginas assim pra gente fazer de tema. Quem? Professora de matemática. Ah, eu tô mandando ali no grupo de vocês, pessoal, essa foto do trabalho, tá? Para quem não está em aula. Oi? A professora de matemática, o trabalho dela foi página um quiz. 200. O trabalho de matemática foi um quiz, sabia? Foi um quiz? É. Coisa boa. Eu tá, gente? Gente, entenderam, então? Sim. Mais alguma dúvida? Não. Não? Com este trabalho, nós finalizamos o caderno 2, tá? Então, com este trabalho, a gente finaliza o caderno 2. Pode fazer o trabalho agora? Pode começar a fazer quando quiser e me mandar quando quiser, até o dia 10 de novembro, tá? Às vezes acontece de eu não responder na hora,
porque eu posso estar em outra aula online. Eu tenho 3 escolas, eu tenho o Érico, eu tenho o SESI e eu tenho a Ubra. Então pode ser que eu esteja online em alguma outra organização e eu não consiga responder na hora. Professora, ou hoje esteja foi na online? Hoje não. Hoje tô às 6 horas eu tenho SESI. 6 horas eu tenho Então, aula. antes das 6 horas, eu posso te enviar o trabalho e tu já vê? Pode. Não, me enviar, vocês podem me enviar a qualquer horário. Eu não consigo, às vezes, responder na hora. Ah, Para tá. poder, né, para não ter erro de não ter onde anotar, alguma coisa assim, eu gosto de responder só realmente Professora, quando eu vou anotar. eu Oi? vou mandar pelo celular da minha mãe, porque o meu celular estragou. Não tem problema, Joaquim. Vocês podem fazer e depois vocês me enviem por qualquer celular. Só coloquem o nome. Pede ajuda para alguém, pede o celular emprestado, tira as fotos e me mandem, tá? Tudo certo, pessoal? Podemos tocar então? Sim, né? Então agora eu quero que vocês peguem o caderno 3 de vocês, né? Se já não está aí perto de vocês, vocês peguem agora o caderno 3 na Unit 1, page 152, página 152, tá? Que é essa unidade que está aparecendo aí para vocês, ó. Tem esse texto, I'm good at dancing. Eu sou boa em dançar, em estar dançando, né? Temos esse início dessa unidade aqui, tá? E aí, gente, o nome da nossa unidade chama-se We Can Do It. O que será isso, We Can Do It? Alguém sabe? We Can Do It significa que nós conseguimos fazer isso. Nós, porque temos ali o we, o can é um verbo modal que ele expressa habilidade, possibilidade ou uma permissão, que é o que a gente vai ver agora. É o verbo no caso de conseguir. Então, we can do it. Nós conseguimos fazer isso. O it, ele não refere-se, né, a nada especificamente, então eu consigo fazer isso. Então, aqui, gente, a gente já começa a unidade com a página 152, onde vocês têm que relacionar essas letrinhas às atividades que estão acontecendo ali, tá? Então, eu vou dar um minutinho para vocês relacionarem as atividades. Enquanto isso, eu já vou pegar um áudio que a gente vai trabalhar agora em seguida. Um minutinho para relacionar, tá? Professora, swing é nadar? Pronto, tu tá montado. Sim, sonha nadar. Sim, tá certo, é isso. Sim, pessoal, swim é nadar. Uau, é tão bom ter amigos que ficam te chamando no meio da aula em ligação. Só tô respondendo a coordenação aqui, tá, gente?
Professor, o que é play? Que é drums? Play drums é tocar bateria. Já terminei há um bom tempo. Bom, eu estava respondendo aqui Acabei agora. a coordenação que deu probleminha da saída mais cedo das aulas. Mas, enfim. Gente, vamos corrigir, então? Nós vamos corrigir por linhas aqui, tá? A primeira linha, a segunda linha e a terceira linha. Vou inserir uma caixa de diálogo aqui para ir colocando as respostas para que vocês possam acompanhar comigo, tá? Então, vamos lá. Primeira linha, pessoal. Qual é a letrinha ali que refere-se àquele menino cozinhando? É G? G é o verbo cook. Isso mesmo. Segunda linha. Segunda imagem, né? Desculpa. Isso. Letter C. Ride a bike. E a do lado? J. J. Muito bem, que ele está então nadando, swimming, né? Sim. Swim ali, né? Na segunda linha, pessoal, o que aqueles meninos ali estão fazendo? Essa eu tive dificuldade, essa daí é E? Play chess? É a E, play chess. Play chess é jogar xadrez. Ah, então sim, eles estão jogando xadrez ali. Do ladinho, o que eles estão fazendo? Eles estão pintando. Paint a picture. Yes, paint a picture. E do ladinho? B. Play Isso. Batendo Play the drums. Perfect. Na última linha, pessoal, o que aquele menino está fazendo? H. Dance. Yes. H. Do ladinho, a menina está fazendo o quê? Skateboard. Skateboard. Letter A. Isso. Do ladinho, aquela pessoa, aquela moça está fazendo o quê? Estudando Spanish. Yes, study Spanish. Isso mesmo. A D. E depois? Sing. Letter L. Perfect. Tá? É I ou é L, professora? É I, desculpa, errei, nem tem N. É aí. Nossa, Né? L. É aí, tá, gente? Sim. Tá? Gente, o que eu quero com tudo isso? Na página 153, que é a página depois deste exercício, vocês têm a explicação desse verbo can. Esse verbo can é um verbo que vocês já viram lá no 5º ano, provavelmente, no 4º ano. Vocês já viram que ele é usado para expressar habilidade. Ele é chamado, gente, de um verbo modal, porque ele é um verbo que ele tem mais de um significado, porque ele tanto pode servir para expressar uma habilidade, uma permissão ou uma possibilidade, tá? E ele não precisa de nenhum complemento de verbo, ele não precisa de verbo to be, ele não precisa de um simple present, ele não precisa de nada. Eu simplesmente uso o sujeito, esse verbo modal e o verbo a qual eu quero me referir à ação que eu consigo realizar, tá? Um verbo modal, por exemplo, can, num pedido de permissão, alguém saberia me dar um exemplo? Can go? Isso mesmo, I can go, né? Só que, na verdade, como é uma pergunta, eu tenho que trazer o meu verbo can para frente, né? Então, vou dar um exemplo bem facinho, que a gente sempre fala em aula. Eu quero ir no banheiro e eu tenho que pedir em inglês. Como é que eu vou pedir isso em inglês? Não lembram como a gente pede para ir ao banheiro em inglês? Can I go to bathroom? Yes, Almedo. Can I go to the bathroom? Eu posso ir ao banheiro? Ou seja, o mesmo... Eu não tava me ligando na pergunta. Ah, tá. O mesmo verbo can que eu usei para expressar habilidade, como ali, por exemplo, I can play the piano, eu usei para perguntar se eu posso ir ao banheiro. Por isso que ele é um verbo modal. Ou também pedir. Também pedir o que quiser, fazer a solicitação.
Por exemplo, can you help me? Você pode me ajudar? Também é um pedido, né? Não é uma habilidade. Mas aqui a gente está vendo que esse verbo can eu uso também para expressar o que eu consigo fazer. Como diz ali, can for ability, o can para habilidades. Usamos o can mais o verbo no infinitivo para dizer que temos habilidade para fazer algo. Como que ficaria uma frase? Eu pego um sujeito, um pronome pessoal, I, no exemplo sou eu, can, que é o verbo conseguir, eu Ô, consigo. professora, Oi? eu vou formar a frase. Fala. Can lock you Spanish English? Can you? Tá, já me embarbarei. Ó, a pergunta deve ser se você sabe ou consegue falar inglês, é isso? Se tu consegue falar em inglês e espanhol. Ó, can you speak English and Spanish? Você sabe, você consegue falar inglês e espanhol? I can ride a Sabe? bike. I can ride a bike, eu consigo andar de bicicleta. Tá? Então, é essa lógica mesmo que a gente vai ver nessas unidades. Então, o verbo can usado para habilidades, ok? Pessoal, a gente vai fazer... acho que eu tirei. Ah, não vamos fazer do áudio? Não, beleza. Olha só. Na página 155 do livro de vocês, vocês têm esse quadrinho que está aí para vocês. Ability. Complete the sentence with the information from the test about Joanas and Marcos. Esse texto está na página anterior, mas a gente aqui não precisa se preocupar com esse texto neste momento. Por quê? Está pedindo que eu faça frases na positiva e frases na negativa. Na forma positiva, eu só devo completar com can, que é o que a gente acabou de ver. Já fizeram para fazer? Isso, é para fazer. E na forma negativa, pessoal, como é que eu vou colocar? Can't. Can't. Isso mesmo. Então, vocês lembram de já ter visto isso, né? A gente viu no quinto ano. Ah, com quem vocês viram? Comigo. Ah, então tá bom. Passaram no teste, todo mundo aprovado. Tô brincando. Gente, então, na forma positiva, eu uso I can skateboard. Né? Ou seja, eu consigo andar de skate. Na forma negativa, vocês vão preencher com o verbo modal na negativa, que é o can't, ou pode ser cannot, tá? Cannot. E também existe uma outra forma de a gente falar, mas a gente aqui é mais a caráter informativo para vocês saberem, que vocês em algum momento podem encontrar assim o cannot junto, né? Então, I can't, ou I cannot, ou I cannot, que é ele todo juntinho, assim, todas essas possibilidades estão certas. Então, a primeira frase ficaria I can't go down the half pipe. Tá? Então, todas essas lacunas que diz na forma positiva, vocês vão completar com can. Na forma negativa, vocês vão preencher com can't. Alguma dúvida? Pessoal? Não. Não, professor. Nenhuma? Podemos avançar, então? E olha que a gente vai avançando. Agora a gente vai fazer uns exercícios sobre isso, tá? Páginas 156 e 157. Vamos iniciar pela 156. A gente tem esse quadrinho aqui, tá? O exercício número 1, que diz o seguinte: make sentence about Stacy e use the information from the chart. Então, faça frases sobre a Stacy usando as informações do quadro. As informações que tem um X, ela consegue ou ela não consegue fazer? Não consegue. Não consegue. Então, vocês vão fazer frases na negativa. As frases que tem um ok, que tem um certinho,
vocês vão fazer elas na afirmativa, tá? 2 minutinhos para fazerem isso. João Pedro? Nada. Pronto, pessoal? Não, tô terminando, tô fazendo a 2. Tá. Ô, professor, a 1 é para fazer o quê? A 1, tu vai criar frases positivas e negativas de acordo com esse quadrinho. Então, a gente está falando da Stacy. A Stacy, quando tem um xizinho, ela não consegue fazer determinada atividade. Quando tem um ok, ela consegue. Tá? Então, aí, quando ela consegue, a frase é na positiva. Quando ela não consegue, é na negativa. Eu vou ali pegar uma água que eu me engasguei aqui, pessoal. Meu Deus! São muitas fases, são 30 fases. Vamos corrigir, gente? Pra mim já dá. Já dá? Então vamos lá. Não sei por nada. Eu não vou fazer todas as frases, eu vou fazer 2 de cada, tá? Vamos inserir aqui uma caixinha de texto para colocar, tá? O exercício 1, então, deixa eu botar a letrinha em branco que vai aparecer melhor aí para vocês. Número 1, vocês tinham que pegar, então, a palavra, o verbo era cook, estava com X. Se estava com X, a frase vinha na negativa. Como é que eu posso? Alguém pode ler a frase para mim? Como é que ficou? Eu botei I can't cook. I can cook. Só que olha só, na número 1 não é sobre ti, lembra? É Stacy. É a Stacy. Então tu tinha 2 opções. Ou tu poderia usar Stacy, como ela tá com o verbo na negativa, Stacy can't cook. Agora, se tu não quisesse usar Stacy, tu poderia usar se referir a ela. E aí tu poderia colocar she can't cook, tá? Essas eram as 2 possibilidades. Ou tu usava Stacy can't cook ou she can't cook, porque a frase estava na negativa, já que ela não conseguia fazer determinada habilidade, tá? Play the guitar, pessoal. Ela consegue ou ela não consegue? Consegue ou não consegue? Calma aí, Sim tava ou não? ajeitando aqui. O quê? Calma aí. Me perdi. A play the guitar, a Stacy consegue ou não consegue tocar violão? She can play the guitar. She can. Yes, então she, pode ser.
can play the guitar. Tá? Se não quisesse usar o she, poderia usar o nome dela, que era Stacy. Ride a bike. Ela consegue ou não consegue? Ela consegue. Consegue. Como é que fica a She can frase? ride a bike. She can. Exatamente. She can ride a bike. Por que Vou só eu botar falo? aqui. Pois é, eu também não sei. Gostaria de saber. É sempre. Outra pessoa faz a frase ali do write poems. Write poems. Quem pode me dizer? Ela consegue escrever poemas ou não consegue? Não consegue. Não consegue. Então, como é que ficou a frase? She can't write poems. Yes, she can't write poems. Ela não consegue escrever poemas. O exercício número 2, pessoal, vocês tinham que fazer frases make sentences about your ability in the positive and negative. Eu só botei 3 coisas, por causa que eu não sabia muito o que eu tinha que fazer. Isso. And based on the Stacy list. Ou seja, vocês tinham que olhar essa lista da Stacy, que era cook, play the guitar, ride a bike, write a poem, use a computer, swim, and whistle, ok? E escrever o que vocês Eu conseguem fiz errado. Eu botei coisas que eu consigo sem ser baseado na na lista dela. Não Não me tem liguei. problema. Eu não Tá? tenho borracha pra pagar. Não tem borracha para pagar, mas Não. usa a tua. Oi? Aquela palavra, a última palavra da lista da Stacy. Apito. Apitar. Fazer ali, usar um apito. Wisely. Tá? Professora, Então, oi? o cookie ali é comer cookie? Qual o primeiro verbo? É. O primeiro verbo é cozinhar. Cook é cozinhar. Ah, eu achava que era aquele cookie de comer. Não, aí cook de comer tem o IE no final. Cookie. Ah, Cooks. Ali é o verbo cook, que é o verbo cozinhar. Gente, então aqui não tem problema se vocês inventaram outros verbos. O que a gente tinha que saber? Era saber utilizar esse verbo can na afirmativa e na negativa. Né? Então, ali no exercício 2, vou botar um exemplo ali. Exercício 2, a letra A. A gente poderia colocar de acordo com a lista da Stacy ou com qualquer outro verbo que a gente consiga ou não fazer. Tá? Então, por exemplo, eu sei cozinhar, eu consigo cozinhar. Então, aí o pronome pessoal, agora sim, é sobre mim. Se é sobre mim, eu vou usar o I. I can cook. Eu consigo cozinhar. Se eu não consigo, eu vou fazer a frase na negativa. I can't cook. O que vocês têm que ver aqui é que eu não preciso usar o verbo to be, eu só uso o verbo modal para formar as frases com o verbo can, ok? Alguma dúvida, pessoal? Não, de boa. De boa? Então, de boa, a gente vai ficar com esta atividade de homework para vocês na página 156. Cara, é super comum toda hora que o professor vai anunciar o tema, a galera começa a sair disparada. Ah, é? Pois a Sofia é um exemplo. Então, vocês vão... Mas a Sofia nem estava em aula, tava? Não tinha... Ah, estava em aula. Tava. Bom, então, vocês têm que fazer esta página 156 e a página 157, tá? Na próxima aula, a gente vai passar rapidinho pela unidade 2, porque a unidade 2 é sobre o verbo can, mas na forma interrogativa, e a gente já viu na aula passada, que para fazer... Na aula passada, não, no ano passado, que para fazer perguntas eu devo inverter a posição. O can deve vir no início. Então, a gente só vai fazer um exercício sobre isso, tá? E vamos iniciar a unidade 3 sobre o simple present. A gente vai esquecer um pouquinho o verbo to be e vamos falar sobre o presente simples em inglês, tá? Então, não faltem, porque isso vai cair na nossa avaliação e é bem importante
que vocês estejam atentos, tá? Quer jogar mais Só para terminar aqui, ó, a página 158, vocês também fazem de tema, que é para vocês relacionarem as ações ali às legendas, tá? Match these free time activities to the pictures. Então, ali, essas atividades livres ali, que vocês vão relacionar as imagens, tá? Deixa eu interromper aqui a gravação. Olha lá como a galera sai, né, gente? Meu Deus.